Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma pré-aula aqui no nosso canal. Estamos comentando a lição bíblica dominical A Igreja em Jerusalém. Já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos. Toda semana nós lançamos um conteúdo novo. A intenção inicialmente é com as lições EBDs, porém estamos com um projeto para novos temas relevantes para a nossa atualidade. Quero pedir você curta, comenta, vou fazer questão de ler o seu comentário, respondê-lo e, se possível, compartilhe também com mais e mais irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, meu querido instrutor bíblico, professor de classe de EBD, vamos aprender hoje a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo se encontra em Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Esse será o nosso tema hoje. Leitura bíblica em classe, nós vamos fazer a leitura. Inclusive, eu reforço aqui, eu sempre apresento aqui um conteúdo recheado de versículos, para complementar o texto bíblico. Eu gosto de fazer questão de lê-los. Por quê? Porque às vezes eu tenho visto muitos outros irmãos e irmãs que às vezes estão iniciando na fé, ou até mesmo alguém que chegou a esse vídeo e não tem conhecimento dos textos. Eu gosto de anunciar a palavra, lê-la, para que essas pessoas consigam entender o que está sendo dito, o contexto, e não apenas jogar referências bíblicas. Mas sempre eu digo isso para você, professor e instrutor bíblico: anote essas referências, marque no seu bloquinho de notas, na sua lição, no seu celular, na Bíblia, onde você anota, coloque, porque isso enriquecerá ainda mais a sua classe. Atos 10, versículo 1 a 8, depois nós leremos do 21 ao 23 e por fim do 44 ao 48, faremos a lição, a leitura bíblica em classe. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu, a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos também de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Essa é a leitura bíblica em classe. Eu circulei aqui 2 palavrinhas importantes: piedoso. A Bíblia vai descrever por 2 motivos nesse texto que Cornélio era um homem piedoso e um dos soldados que Cornélio também escolheu era um soldado piedoso. Isso significa que eles tinham a consciência cristã, a consciência de que Deus é o nosso Criador. Eles eram piedosos, mas ainda faltava alguma coisa. Vai descrever sobre Cornélio. Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, mas ainda lhe faltava uma coisa. A Bíblia vai descrever que, provavelmente por causa do testemunho, da piedade de Cornélio e do seu temor a Deus, o soldado, um deles, ele escolheu outros, mas um desses soldados foi classificado também como piedoso, talvez por conta do testemunho de Cornélio. Só que ainda faltava algo para esses homens, que é o que nós vamos aprender nessa lição. Faltava apresentar-lhe Jesus como único e suficiente Salvador. Eles eram tementes a Deus, eles eram piedosos, mas eles ainda não conheciam o Cristo ressurreto, o Cristo que salva. Para isso, vamos na introdução. Nesta semana nós estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que até esse momento, até Atos 10, tirando Atos 8, de Atos 8 para trás, Atos 1 a Atos 8, os judeus pregavam apenas a judeus. Eles não tinham a consciência de que todos precisavam ouvir o Evangelho, de que outras nações precisavam ouvir o Evangelho, de que os gentios precisassem também de um Salvador. Eles se achavam exclusivistas, eles se achavam os únicos detentores da verdade, porque foram o povo escolhido, é o povo que de onde o próprio Deus desceu, se manifestou em carne, nasceu do povo judeu, a lei foi entregue, os profetas foram entregues, tudo de um único povo. Mas eles ignoraram um fato, que a salvação de Deus
ele não queria apenas salvar um povo, salvar uma nação, ele queria salvar outras pessoas de outras nações, de outros povos. Por isso, nós aprendemos que, de Atos 1 até Atos 8, a pregação do evangelho estava centralizada apenas em Jerusalém. Por isso que Jesus fala em Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque tudo começou em Jerusalém. Em Atos 8, vemos ali, Atos 7, a morte de Estevão, vemos que desencadeou uma grande perseguição. E aí, em Atos 8, Filipe desce para Samaria e ali apresenta Jesus aos samaritanos. Agora, aqui em Atos 10, nós estamos vendo, no texto que nós lemos da leitura bíblica em classe não foi mostrado, mas porque é um texto grande, mas depois faça a leitura desse texto completo, Atos capítulo 10, do versículo 1 até o seu versículo final, você vai ver que enquanto Deus enviou um anjo a Cornélio, que era um gentio, um centurião romano, um homem que segundo a ideia judaica, os judeus, ele não deveria ser acrescentado no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, um anjo é descido ali e fala com ele, olha, envia homens para a casa de Simão, pede ele para vir visitá-los. Deus está ouvindo suas orações. E aí, ao mesmo tempo, a Bíblia vai descrever que Pedro estava orando. E nesse momento, Deus dá a ele também uma revelação. Apresenta ali um lenço com inúmeros animais, entre eles animais puros e animais impuros. E Deus fala com ele, Pedro, mata e come. E aí Pedro, receoso, porque um judeu genuíno não iria fazer aquilo. Só que até esse momento, Pedro não entendeu o que Deus queria dizer para ele. E agora, nós vemos que a ideia de Deus era, precisamos compartilhar o evangelho, a fé, com outras pessoas e outras nações. Nessa época, não era aceitável isso. De forma nenhuma, os judeus veementemente negavam. Eles não queriam anunciar o evangelho a outras nações. Detalhe que isso foi a vontade de Deus não só no Novo Testamento, tá, meus irmãos? Quando nós lemos o livro de Êxodo, as leis, os mandamentos, a Torá, a gente vê que durante a saída do povo do Egito, Deus entrega as leis, institui ali a nação de Israel, cria para si o povo de Deus, que iria ser o povo santo, santificador das outras nações. Nós vemos que o objetivo de Deus é que através da nação de Israel, as outras nações fossem abençoadas. E essa também era a promessa que Deus tinha feito com Abraão, através de ti, da tua descendência, as nações serão abençoadas. Só que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, negligenciou isso. E ao invés de ser o povo de Deus, o povo santo e santificador das outras nações, eles se corromperam, se prostituíram com outros deuses e acabaram, tendo a história que nós conhecemos muito bem. No Novo Testamento, agora a estratégia muda. A mentalidade não tinha mudado, mas Deus agora começa a criar neles a mentalidade de que vocês, não podem ficar apenas anunciando a vocês mesmos. Eu tenho povo eleito, escolhido entre outras nações e eu preciso que essa mensagem chegue até lá. Então, aqui em Atos 10, ele desencadeia, através de Cornélio e Pedro, a ideia de que precisamos, Pedro, um dos apóstolos, precisamos anunciar às outras nações. Então aqui é o início da pregação do evangelho aos gentios. Lembrando que em Atos 8, o Filipe já tinha ido para Samaria, e agora nós estamos falando de outras nações, de gentios, romanos, os bárbaros, outras nacionalidades. Então isso na época não era aceitável, era inaceitável para os judeus. E em Atos 10, é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, porque fica evidente o grande amor que Deus tem e a graça de Deus, A gente vai aprender sobre isso, graça geral e graça especial, salvação salvífica, eletiva, e o amor também de Deus. Então, fica evidente aqui nesse texto o grande amor e a grande graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa do seu bendito Filho. A todos os que demonstram fé na pessoa do seu bendito Filho. A revelação de Deus aos gentios, o ponto de número 1, vamos lá, a visão a Cornélio, a visão que Cornélio teve. Deus, ele se revelou a Cornélio por meio de anjos. Isso era muito comum, inclusive nós temos ali no livro de Hebreus dizendo que no passado Deus se revelou de inúmeras formas, entre elas os anjos foram e são instrumentos de Deus, são servos de Deus para abençoar o seu povo. Da mesma forma, nós vemos inúmeros textos em que pessoas foram orientadas por Deus, porém através de um anjo. Nós vemos, por exemplo, Abraão, nós vemos a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, nós vemos o próprio Josué, nós vemos Daniel, Ezequiel, enfim, inúmeros outros servos de Deus sendo orientados de uma palavra de Deus através de um anjo. Isso era comum. E aqui não foi diferente. Cornélio, ele recebeu a visita de um anjo. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito. Lembrando que os outros que receberam a visita de anjos sobre a perspectiva de receber a revelação de Deus eram todos judeus. Eram a revelação dada ao próprio povo. Aqui nós estamos vendo um gentio recebendo a revelação de Deus, recebendo a mensagem direta de Deus. Por que essa se distingue? Porque o propósito dela é diferente. A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Aqui nós vemos que Deus enviou um anjo a falar com um gentio para que a palavra fosse recebida, o evangelho, as boas novas, Jesus fosse recebido também por outras nações. Cornélio, ele era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, ele era piedoso a Deus e também temente com toda a sua casa. Por isso nós vemos que os servos dele foram bem selecionados e um deles, a Bíblia descreve que era um servo piedoso, um soldado piedoso. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Detalhe, o anjo não anunciou o evangelho. Pedro vai dizer em sua epístola que os anjos desejavam fazer isso,
mas Deus escolheu a nós, os seres humanos, né? Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, toda a raça humana, para que anunciasse o Evangelho. Essa é uma missão dada apenas a nós. O que os anjos fazem, o que eles fizeram foi trazer uma mensagem, uma orientação, uma instrução de Deus, uma diretiva de Deus. Mas anunciar o Evangelho só existe uma criatura capaz de fazer isso, nós, seres humanos. Tanto que Paulo, escrevendo no livro de Coríntios, ele diz assim: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Vamos fazer algumas leituras para que essa informação fique ainda mais clara para nós. Vamos ler aqui, ó. Eu separei alguns versículos, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, por que eu separei esses textos? A Bíblia vai descrever que, como eu já mencionei na introdução, Cornélio era um homem temente a Deus. Ele era um homem piedoso, ele era um homem íntegro, ele era um homem que a visão humana, né, diante da visão humana, ele era um homem irrepreensível, não tinha ali algo que nós poderíamos retirar dele. Tipo, nossa, esse homem aqui fez isso errado. Pelo contrário, se a Bíblia descreve que ele era um homem piedoso e temente a Deus, isso é um bom sinal. Significa que ele era um homem justo, digamos assim. Só que isso não é o suficiente. O que eu quero dizer com isso? As obras, elas não salvam. Você pode ser, vou usar em termos claros dos nossos dias, um excelente pagador, né? Não tem nome sujo, não dá mau testemunho pro mundo, tem um caráter ilibado, casado com uma só mulher, cuida bem dos seus filhos, cuida da sua casa. Você é um homem íntegro. Mas se você não conhece Jesus, isso não é o suficiente para te salvar. Isso não é necessário, não é possível, através dessas obras, nós sermos salvos. Precisamos de algo a mais. Por isso eu sempre falo que a Bíblia já descreve, que nós vamos ler aqui nos versículos, tem pessoas que elas têm muito mais, um excelente testemunho que muitos crentes, digamos assim, mas elas não conhecem a Jesus. Mas isso não significa que elas são salvas. Porque isso nós estamos falando de caráter. Nós estamos falando daquilo que Deus já nos criou para ser. Nos criou para ser íntegros, para nós acreditarmos nele, para nós servirmos a ele. Porém, tem muitas pessoas que acreditam que eu não falo mentiras, eu não brigo com minha esposa, eu trato ela amavelmente, eu não iro, eu não brigo com os meus filhos, não xingo palavrão, não trato mal os meus funcionários, ou eu não dou problemas na empresa, eu sou um excelente funcionário, um excelente filho, um excelente esposo, mas ainda te falta algo. E se você é uma dessas pessoas, olha o que o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e se é dom, é presente, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Por esse motivo, Tito 3:5, vamos fazer a leitura aqui da carta de Paulo, né, a Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não é por alguma atitude boa que você já possa ter praticado, por você ser bonzinho, ajuda os idosos, entrega muito dinheiro para ONGs, instituições, ajuda várias pessoas. Isso não é o suficiente. Romanos 3:28, vamos lá, em outra carta de Paulo, né? Inclusive Paulo é um dos defensores acirrados aqui do Novo Testamento, né? Um dos escritores que tem mais livros escritos no Novo Testamento. Ele é quem fala mais sobre essa questão da fé. Salvação pela fé, não pelas obras. Somos mais que vencedores. Romanos 8, versículo de número 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. João 14:6, a Bíblia vai descrever que Jesus dizendo, né? Eu sou o caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E temos também Gálatas 2:16. Vamos jogar aqui os versículos, vocês vão anotando, meus irmãos, para facilitar, e aí depois a classe de vocês será enriquecida com todos esses versículos. Isso é para reforçar ainda mais a ideia de que nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Por mais excelente ser humano que você seja, você precisa de um Salvador. E esse Salvador, ele tem nome, é Jesus Cristo. Como diz Paulo em Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Por fim, para pularmos para o próximo ponto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9, carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, fica aí a visão de Cornélio e essa parte. Cornélio, ele era um homem piedoso e temente, mas ainda faltava algo. Ponto 2, a experiência espiritual de Pedro. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Como eu já comentei aqui antes, né, não vou adentrar muito nesse ponto, para o verdadeiro judeu,
Somente eles eram os exclusivistas. Somente eles mereciam ser salvos. Somente eles mereciam as boas novas. Somente eles são os detentores do Messias. Não é muito diferente, infelizmente, dos nossos dias, né? Houve um tempo e atualmente nós ainda vemos algumas denominações que trazem para si que somente ela é a detentora da verdade, que se você não fazer parte daquela numeração de pessoas, né, daquela congregação, daquela instituição, você não será salvo. Por muito tempo isso permeou, né, placas de igreja, essa placa aqui é a única, aquela é a única. Não. Todos foram chamados para serem salvos. A nossa obrigação como servos de Deus é anunciar o Evangelho. De todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos. Ponto 3. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. E isso aqui é algo que, inclusive, recentemente eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso. Às vezes a gente filosofa em algumas coisas e tem aquela grande questão da filosofia cristã, né? Deus pode tudo? Pode. Ele pode tudo. Porém, ele tem princípios, ele tem leis e ele tem regras que ele mesmo instituiu. Então, Deus ainda hoje, em pleno século XXI, na atualidade, na modernidade que nós vivemos, ele pode aparecer assim como ele apareceu para Moisés lá na sarça ardente, ou no Monte Horebe, ou para Abraão visitando, ou pode enviar o anjo? Pode. Indescritivelmente ele pode. Porém, hoje, essa é uma responsabilidade minha e sua. Essa é uma responsabilidade concedida a nós, os que somos salvos, os que fomos chamados para essa grande convocação. Mateus 28, 19 e 20 fala sobre isso. Marcos 16, 15 fala sobre isso. Deus nos convocou para que nós levássemos as Escrituras. Então, a urgência da pregação, ela é imediata. Paulo, nós lemos aqui inúmeros versículos, inclusive 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo ele falando para Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Pregar o quê, Timóteo? Pregar o quê, Paulo? Pregue a palavra. Ou seja, a urgência, ela é imediata. Porém, é nós que devemos levar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, ai de mim se não anunciar o Evangelho. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, indo por todo o mundo e anunciando o Evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Vamos ler alguns textos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, desculpa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, não todos, salvar os que creem, por intermédio da loucura da proclamação da mensagem. A quem foi incumbida essa missão? A nós. Romanos 10, 17, outra carta de Paulo, a Epístola Paulina, capítulo de número 10, versículo de número 17. Esse texto, eu acho ele fascinante. Esse é um dos textos que, em relação ao anúncio do Evangelho, ele fala explicitamente. Olha o que Paulo fala em Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. Beleza. E as boas novas, elas vêm de onde? Elas vêm pela palavra de Cristo. Quem anuncia a palavra? Nós. Então, o mundo precisa ouvir as boas novas. Aí o mundo nos pergunta, cadê as boas novas? Por onde que ela vem? Ela vem por revelação de Deus? Ela vem por revelação de anjos? Ela vem por onde? Ela vem pela palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, a urgência da pregação é uma responsabilidade nossa. Ponto de número 2. A salvação dos gentios. Pregação dos gentios. Ponto 1. Pedro recebe a missão de pregar o Evangelho, as boas novas de Cristo à casa de Cornélio, aos gentios, e sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Isso é fato. Nós aprendemos aqui na lição passada, falando sobre Filipe e os samaritanos, que lá em Atos capítulo 8, vai dizer que alguns irmãos iam anunciando a palavra, porém, quando vai falar de Filipe, ele fala que Filipe ia anunciando a palavra e a Cristo. Ou seja, a pregação do cristão, ela tem que estar centralizada em uma só pessoa, em Jesus. Não existe evangelho sem Jesus, não existe Jesus sem cruz, não existe salvação sem renúncia, não existe evangelho, boas novas, novidade de vida, se nós não centralizarmos Cristo na mensagem, se nós não colocarmos Jesus no centro. Então Pedro ele fez isso, ele chegou na casa de Cornélio e trouxe uma mensagem cristocêntrica, anunciando a Cristo. Por quê? Pedro sabia que Cornélio era temente a Deus. Imagina, um gentio enviar à casa de um apóstolo, um judeu, homens para levá-lo até a sua casa para receber a palavra. Então, Pedro ele tinha consciência de que Cornélio ele é um homem temente a Deus. Ele crê em Deus. Tiago 2,19 diz assim, crês tu em um só Deus? Ele faz uma pergunta retórica. Aí ele responde, você não está fazendo nada demais. O diabo também conhece, ele também crê e treme diante disso. Então,
crer em Deus não significa que você já é salvo. Cornélio cria. Cornélio não apenas cria, ele também orava a esse Deus. Cornélio também era piedoso a esse Deus. Mas Cornélio não conhecia Jesus. Cornélio não conhecia a mensagem da salvação, a mensagem cristocêntrica de Jesus morrendo por nossos pecados em nosso favor para expiar os nossos pecados. Então Pedro leva essa mensagem. Primeiramente, nós vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiramente, desse ensino que Pedro leva para Cornélio, Atos 10:34, vai dizer que Deus ama a todos. Esse é o ensino aqui que o comentarista colocou, ele fez um resumo. Primeiramente, Deus ama a todos. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, ele cita Atos 10:35, e depois, Cristo é o Senhor de todos, Atos 10:36. Eu fiz aqui algumas anotações num post-it, que é o seguinte: Deus ama a todos. Existe quando a gente estuda teologia, isso aqui é um complemento para os irmãos, quando nós estudamos a teologia, nós vamos estudar a Bíblia de forma geral, não apenas específica de um texto ou de um livro. Quando nós aprendemos de forma geral, nós vamos aprender que existem o amor e a graça comum. O que isso quer dizer? O amor ou a graça comum é o amor ou graça que Deus concede a todos os homens. Jesus, dizendo no Sermão do Monte, em Mateus, ele diz o seguinte, que Deus ele envia chuvas aos bons e aos maus. Deus ele envia o sol aos bons e aos maus. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes tem isso também. A chuva ela nasce para todos, o sol ele nasce para todos, as plantas elas crescem, o ar que nós respiramos Deus entrega a todos. Então isso é o que a Bíblia chama de amor comum, Ele é compartilhado com todos, ou graça comum. Existe a graça especial e a graça comum. Alguns textos de graça comum, nós temos aí João 3,16, Mateus 5,45. Vamos ler, fazer essas leituras, Um texto bem conhecido, João 3,16, diz o seguinte, João capítulo 3, versículo de número 16. Amor ou graça comum? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus capítulo 5, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente? Então, Jesus está dizendo que o amor de Deus ele é um amor, a graça de Deus e o amor de Deus aqui nesses textos não é um amor seletivo, ele é um amor compartilhado. Porque ele ainda comenta, qual recompensa você teria se você amasse só o que vocês amam? Aí Deus não seria justo se ele concedesse o ar para respirar somente aqueles que são bonzinhos, bonitinhos, os filhos preferidos ou os filhos que creem. Mas ele não. Até aqueles que o odeiam abertamente, descaradamente, ele concede o raiar do sol, a chuva, o ar, o vento e todas as demais coisas. Mas existe o amor aos eleitos. E esse amor aos eleitos, que é o amor salvífico ou a graça eficaz, está, por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo de número 10. Eu estou fazendo essa separação para que os irmãos entendam que, da forma que foi colocado aqui, só para ficar mais claro. João capítulo 10, versículo de número 14. Cadê? Eu anotei 14 e 15. Diz assim, João capítulo 10, versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Quem está falando isso? Jesus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ok? Então aqui um amor efetivo, uma graça efetiva, uma graça eficaz. Romanos 9:3. Eu separei alguns textos, meus irmãos? Não vamos passar por todos eles, até porque não temos tempo para passar em todos e também não é o foco específico, mas eu gostaria de deixar isso aqui mais realçado apenas para conhecimento. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. E aqui nós estamos falando sobre o amor eficaz ou a graça eficaz. O amor de redenção ele não é universal para cada indivíduo, mas específico para os que são de Cristo, somente para os que creem. Isso é bíblico, A palavra de Deus ela é clara em relação a isso. Por quê? Porque se o amor de Cristo, a graça de Cristo, o amor redentor, digamos assim, fosse universal, como existe a linha teológica universal, o que essa linha teológica diz? No final Deus vai dar um jeito de salvar a todos. E pasmem, até o diabo vai ser salvo nessa linha teológica. Então, essa linha teológica ela defende que não. Todos merecem o amor de Deus, todos recebem o amor de Deus, todos serão salvos. É um amor redentor universal. E aí quebra-se inúmeros princípios bíblicos quando é dito essas coisas. Porém, para cada indivíduo, o amor, digamos assim, redentor é diferente. Apenas para os que creem. O amor de Deus eficaz, ele é específico para os que são de Cristo. Outro ponto. Deus quer salvar a todos. Atos 10:35. Vamos fazer aqui a leitura de alguns textos, porque a Bíblia ela ensina que há um desejo geral de Deus em chamar, convidar, fazer o convite a pecadores ao arrependimento. Isso a Bíblia descreve que há um desejo geral de Deus de convidar e chamar pecadores ao arrependimento. Mas o plano eterno é a salvação. É a salvação dos eleitos, a salvação das ovelhas, a salvação do seu povo, que estão espalhados em todos os povos, que falam várias línguas e que são espalhados em inúmeras nações. O desejo geral, o convite a todos. Por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo de número 21. Mateus
capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Outro texto, desejo geral, tá? Esse aqui é um convite a todos. A Bíblia descreve que Deus, ele deseja, há um convite, há um apelo, há uma convocação para que os pecadores se arrependam. É um convite. Jesus, ele fala assim, ó, se quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se é uma condição, ó, eu te amo, mas existe uma condição, eu não te salvo. Venha. Não. Então a Bíblia, ela está ensinando que há um desejo geral de Deus em chamar os pecadores. Texto de 1 Timóteo, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, ó, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Temos também Ezequiel 33:11. Vamos lá no Antigo Testamento agora. Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11. Ezequiel 33, versículo 11. Diz assim, ó. Volta uma página. Então lhes orientarás, dizendo, tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a alegria dele é que o ímpio venha a ser convertido, ou seja, que ele se arrependa, que ele se converta. Se desvie do seu mau caminho e viva, convertei-vos. Desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de parecer, ó casa de Israel. É o convite de Deus, ó, convertei-vos. Eu não quero que vocês pereçam. Eu me alegro quando vocês se convertem e são salvos. Agora, nós temos o que nós chamamos de a vontade soberana. Lembrando que ninguém é impedido de vir a Cristo. Ninguém é impedido de vir a Cristo. Cristo convida a todos, Cristo chama a todos, Deus deseja que todo pecador se arrependa. Isso é o que nós chamamos de Deus quer salvar a todos, ele tem esse desejo, por isso ele faz inúmeros convites, vinde a mim, venha e veja, venha e beba. Só que existe a vontade soberana e eficaz, e nós vamos ler alguns textos. João, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 37. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 37. Todo aquele que o Pai me der. Aqui nós já não estamos falando mais de convite. Aqui agora nós já estamos falando daqueles que creram, que vieram, que receberam, que aceitaram, que entenderam. Que foram, como diz Romanos 8, 28, né? Chamados, regenerados, santificados. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o excluirei ou o lançarei fora. Temos também Atos 13, 48. Agora voltando, né? 3 capítulos à frente do texto que nós estamos lendo, como base, que é Atos 10. Atos de número, capítulo 13, versículo 48. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Efésios 1, versículo 4 e 5. Texto que eu gosto muito. Nós fomos chamados muito antes, bem antes do que você imagina. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: nele fomos chamados. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. E por fim, Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. Fazendo a leitura de um livro escatológico aqui, e finalizamos essa parte. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, diz assim: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que texto claro. Então, Deus ele quer salvar a todos, mas infelizmente nem todos serão salvos. Deus ama a todos, mas existe o amor comum e o amor aos escolhidos, aos eleitos. A conversão dos gentios. Então, e aí, voltando aqui, né, a pregação dos gentios, né, a questão de que Pedro ele apresenta uma pregação cristocêntrica, né, que aí o comentarista vai dizer, primeiro ele coloca que Deus ama a todos, que Deus quer salvar a todos e que Cristo é o Senhor de todos. Meus irmãos, se vocês pregarem ao Evangelho, a Bíblia, as Escrituras e tirar Cristo,
em vão é a nossa pregação, como diz Paulo. Estar em Cristo é estar salvo, e não estar em Cristo é condenação. Resumo da ópera é isso. A conversão dos gentios, ponto 2. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento, ponto. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, serão salvos. Atos, capítulo de número 10. Vamos fazer essa leitura? Versículo de número 43. Eu anotei alguns versículos ali. Atos, capítulo de número 10, versículo 43, diz assim: todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Então, a mensagem da cruz ela é um chamado ao arrependimento, né? Vinde, todos vós. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Vinde e beba. Vinde e veja, são os convites que Deus ele faz individualmente a cada um. Esse é o convite que Deus faz a cada um de nós. E essa mensagem deve ser levada por nós. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Porém, nós vemos aqui que Deus agora ele está trazendo claramente a mensagem, a necessidade urgente de que a mensagem precisava ser anunciada também aos gentios. Ninguém é salvo à força. Deus ele não é arbitrário nesse ponto de tipo, você não quer? Não, então vem que eu quero. Não. Ele faz um chamado suave, doce. E eu gosto muito da passagem de Elias, lá no livro de Reis, segunda Reis, capítulo número 5, se não me falha a memória. Quando Elias, ele está fugindo de Jezabel, e ele... Primeira Reis 17. Quando Elias está fugindo de Jezabel, a Bíblia vai descrever que ele entra numa caverna. E lá nessa caverna, ele vai ouvir. Enquanto eu estou mencionando, deixa eu ver se eu acho o texto aqui para os irmãos, só para dar referência que me fugiu a memória agora. Mas ele dentro da caverna, a Bíblia vai descrever que ele ouve um estrondo, passa o fogo, passa o vento, passa o terremoto. E a Bíblia vai descrever algo belíssimo. Deus não estava nem no vento, nem no fogo, nem no terremoto. Só que depois disso tudo, a Bíblia descreve que veio uma brisa suave. Elias estava depressivo dentro da caverna, e veio uma brisa suave. E Elias percebe, porque a Bíblia descreve que Deus estava naquela brisa. O que eu quero dizer com isso? O mundo ele está urgindo, gritando, berrando no som máximo todas as suas falácias, sabedorias, filosofias e até teologias. Mas Deus não é assim. Deus não é arbitrário ele não vai te pegar a força, ele não vai te fazer entender a força, ele vai te fazer entender com amor. Então, eu costumo dizer, eu ouvi uma frase uma vez, e eu costumo dizer que nós precisamos diminuir o volume do mundo para começar a ouvir a brisa suave de Deus, com referência a esse texto de Elias. Então nós precisamos, meus irmãos, entender isso. Deus ele vai tratar cada um de nós usando uma brisa suave. Uma voz, um louvor, um versículo, uma cartilha bíblica, um amigo de trabalho, um amigo de faculdade. E às vezes esse amigo vai apresentar de forma simples. E a mensagem, ela entra, ela faz sim o seu propósito. 1 Reis, capítulo de número 21, vai falar sobre a questão de Jezabel mandar matar. Está em 2 Reis mesmo. Eu vou achar a referência e envio aqui para os irmãos. Mas enfim, o texto está no livro, na carta, né, na primeira carta de Reis. Terceiro ponto, o Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido, nós já estamos finalizando, o batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Durante o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, Pedro fez uma referência. Aqui o que está dizendo? O Espírito prometido, né? O próprio Pedro, na sua primeira pregação lá em Atos 2, ele já havia citado o livro de Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24, que fala que nos últimos dias, né, o Espírito do Senhor seria derramado a toda a carne, os velhos profetizarão, os jovens teriam sonhos, e essa mensagem estava se cumpriu em Atos 2. Porém, se cumpriu também aqui na casa de Cornélio. Então ele cita isso quando tem a reunião, né, lá em Atos capítulo 15, tem o concílio na primeira igreja, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Pedro ajuda a defender essa questão de a pregação precisa ser também aos gentios, não apenas a nós, não é algo exclusivo dos judeus, mas sim também aos gentios. Então ele faz essa menção. Pedro já havia citado essa profecia, como eu mencionei lá em Joel 2:28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial como era no Antigo Testamento, reis, profetas e sacerdotes, mas agora a toda criatura, toda a carne, a todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí sim, ele recebe o Espírito prometido. Agora nós vamos falar no ponto 2, o Espírito recebido. Logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, a Bíblia descreve que eles foram batizados no Espírito Santo. Meus irmãos, Atos 2, nós falamos isso aqui na lição passada. Em Atos 2, o batismo no Espírito Santo, ele é único no sentido de que todo ser humano que ouve a palavra, confessa a Jesus, se rende a Ele, o aceita, né, de todo o seu coração, se arrepende dos seus pecados e vem a Cristo arrependido, ele passa a crer e confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Porém,
nós temos alguns textos no livro de Atos, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, são 4 referências que nós falamos na aula passada. Nessas 4 referências nós vemos um batismo específico, um batismo, digamos assim, tardio, mas é um batismo específico, é um batismo de exceção. Houve algo histórico que aconteceu ali, era algo que Deus reteve a experiência do batismo para que algo acontecesse. Isso aconteceu nesses 4 capítulos, em todo o decorrer da história. Por quê? Isso demonstra que não é uma regra, isso foram pontos específicos. Em Atos 2, os discípulos já tinham crido em Jesus, já tinham até, Jesus falou que já tinha soprado o Espírito sobre eles, mas eles ainda não eram batizados. Eles já pregavam, eles já expulsavam demônios, eles já curavam os enfermos, lembra de Lucas 10? Pois é. Só que eles não receberam o batismo. Então em Atos 2, eles são batizados no Espírito Santo. E nós temos o texto, né, de Atos 2. Só que qual é o objetivo de Deus reter o Espírito Santo até esse momento? O objetivo é porque os discípulos estavam reclusos, a igreja estava nascendo, a primeira igreja em Jerusalém estava nascendo e os discípulos precisavam testemunhar. Deus escolheu o dia e a hora, naquele momento, por conta do evento que estava tendo, que era o evento de Pentecostes. Todos os judeus de inúmeras nações da face da terra estavam em Jerusalém e quando aqueles homens são batizados, a Bíblia vai descrever que 16 nações ouviam os discípulos falar em sua própria língua materna. Então, houve ali o que a gente chama de um batismo tardio. Esse batismo deslanchou, desencadeou o quê? O evangelho agora, Jesus, o Nazareno, sendo espalhado por todo mundo. Porque quando os judeus que estavam ali presentes naquele evento, eles voltaram para suas terras, eles levaram a mensagem. Em Atos 2, acontece isso. A instituição da igreja, o batismo para a mensagem e pregação do evangelho, as 16 nações que haviam ali, e aí nós temos a primeira dispersão do evangelho, expandindo para todo o mundo. Segundo, nós temos em Atos 8, Filipe e os samaritanos. Por que a Bíblia vai descrever em Atos 8, 11 e 12, se não me falha a memória, Filipe ele prega o evangelho, os samaritanos recebem a Cristo, porém, em Atos 14, né, 2 versículos depois, a igreja de Jerusalém envia Pedro e João para lá, e só quando Pedro e João chegam lá e fazem uma oração é que os samaritanos recebem o evangelho. Tem outro motivo, né, do porquê Deus reteve esse batismo tardio que a gente chama. Foi por conta da questão, a rixa contextual, cultural, histórica que havia entre judeus e samaritanos. Eles não se comunicavam, eles eram inimigos, e por causa disso, se ali naquele momento o batismo acontecesse somente através de Filipe, poderia, isso não é isso é uma possibilidade, né? Não é uma afirmação, é uma possibilidade de que os teólogos eles pensam que poderia, por conta dessa rixa, dessa briga cultural, dessa desavença cultural, poderia haver a igreja em Jerusalém e a igreja dos samaritanos. Então, o que Deus fez? Ele, para mostrar que a igreja é uma só, como está escrito em Efésios, né? Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só graça, um só Cristo. Ele envia os judeus da igreja, né, os 2 apóstolos, para Samaria, e lá Deus derrama o Espírito Santo sobre eles. Para quê? Dizendo, olha, a igreja é uma só, não existe igreja dividida, não existe a igreja dos judeus e a igreja dos samaritanos, a igreja não pode estar dividida, não pode haver rixa, a igreja é uma só. E eles recebendo o batismo do Espírito Santo pelos apóstolos, aí sim, a igreja entende que judeus e samaritanos também são povo escolhido. Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia e Samaria, Jerusalém, e até os confins, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora em Atos 10, a Bíblia vai descrever que Cornélio ele era temente a Deus, que ele era piedoso, né? A sua casa servia a Deus, mas ainda faltava alguma coisa. Pedro chega, prega a mensagem, prega a Cristo e ex-crucificado. A família de Cornélio se arrepende, crê, batiza e aí recebe o Espírito Santo. Aqui nós temos o batismo tardio no sentido de quê? Porque agora Deus estava dizendo que os gentios também estavam adentrando ao corpo de Cristo. Já não eram mais judeus, já não eram mais samaritanos, mas agora também gentios. Então, agora Deus está dizendo para o seu povo, os gentios também são chamados. É sobre eles que eu também quero derramar, como diz Pedro lá em Joel, citando Joel 2:28, o meu espírito sobre toda a carne. Então, nós vemos esse batismo posterior em Atos 10 por conta disso. E agora em Atos 19, nós vemos os discípulos de João. Os discípulos de João, eles ouviram só sobre o batismo para arrependimento. Eles não ouviram o batismo de Espírito, o batismo no Espírito Santo, o batismo de Jesus. Então, quando Paulo chega lá na cidade de Éfeso e vê os discípulos de João, eles criam apenas no batismo das águas, batismo para o arrependimento. E aí, quando o apóstolo ora para eles, impõe a mão sobre eles, a Bíblia descreve que o Espírito Santo cai sobre aqueles homens, né, entra na vida deles e os capacita. Isso é um batismo tardio, porque precisavam entender o que era o batismo do Espírito Santo e não apenas o batismo nas águas. Então Deus ele é um Deus de ordem e decência, ele não trabalha desordenadamente. Não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que não crê no Espírito Santo receber o Espírito Santo. Como ele vai receber aquilo que ele não crê? Não faz sentido. Então, é essa a explicação, meus irmãos, do batismo recebido. E agora, um Pentecoste visto e ouvido, né? Ponto 3. Quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como um argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. E aqui, né, foi um Pentecoste, foi um evento que tantas pessoas viram, assim como os da casa de Cornélio, também com os que foram com Pedro. Por isso que ele chamou outros homens para experimentar, passar para aquela experiência
que Deus havia convidado ele a experimentar. Então, por isso que é um Pentecoste visto e ouvido, similar ao que aconteceu lá em Atos, capítulo de número 2. Né? Bem-aventurados que não viram e creram. Conclusão, chegamos a mais um fim de uma lição. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2,11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcado pela ação e presença real do Espírito Santo na vida de quem crê. E finalizo agradecendo os irmãos, né, por estarem conosco aí nessa pré-aula, nessa subsídio teológico. Finalizo lendo mais uma vez Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 9. Meus irmãos, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua aula, que a graça do Senhor possa cair sobre vós, que vocês, professores, instrutores bíblicos, sejam capacitados pelo Espírito para instruir biblicamente na palavra essa lição. E mais uma vez eu te convido, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, será um prazer ter você aqui conosco. Deus abençoe e fiquem com Deus.